Fala, massa atleticana, todos os seguidores do canal Bica Galo, Vitor Fagundes, mais uma vez aqui com vocês, pra gente dar prosseguimento a essa parceria incrível entre canal Bica Galo e Vingança Alvinegro no ressurgimento do quadro Nó Tático. Já estamos no 8º episódio, passou voando a meu ver, eu acho que talvez para vocês também. Mas dessa vez, ao invés da gente falar de algumas coisas, assim como nos últimos episódios, focando muito mais no elenco principal, no futebol profissional, a gente vai falar da base. E a gente vai falar de uma categoria que só tem dado alegrias pra gente em 2023, que é o Sub-15 do Galo. Né? Inclusive, desde o finalzinho de 2022 já vem tendo bons resultados, mas 2023 foi uma consolidação absurda para essa categoria do Galo. E agora nós vamos falar sobre ela. Porque ganhar é muito bom, mas entender como essas vitórias estão chegando, como esses títulos estão vindo, é ainda mais interessante. E a gente vai utilizar esse espaço agora para entender e destrinchar um pouco, né, essa categoria. E também falar de futebol, falar de tática e tudo mais, porque é sempre muito interessante valorizar tudo que está sendo feito no nosso Sub-15. Porque assim, se a gente quer uma hierarquia futebolística dentro do Galo, dentro da base do Galo, eu acho que ela tem que seguir os passos que o Sub-15 vem fazendo ultimamente e que está trazendo ótimos frutos. Então, o espaço aqui já está aberto para vocês deixarem um comentário de vocês, o feedback é sempre muito importante, né? Que a gente fica muito feliz de saber se vocês estão gostando, o que tá bom a gente melhorar, o que não tá tão bom a gente dá aquela força para deixar legal do jeito que vocês gostem também. E assim, quanto mais vocês curtirem aqui e compartilharem, melhor o alcance do vídeo, mais gente vai ficar sabendo sobre os bons trabalhos que vem acontecendo dentro da nossa base, né, e a valorização desses garotos, a valorização do trabalho que vem sendo feito e que está trazendo bons frutos, sim. Se vocês ainda não seguem o canal Bica Galo no YouTube e nas outras redes sociais, sigam, porque tem sempre muito conteúdo bacana lá com eles. E assim, se vocês ainda não seguem o Vingança Alvinegro no Twitter, é só buscar no 1908 Vingança, porque a gente vai estar sempre lá conversando muito sobre Galo, sobre futebol como um todo, e principalmente pela base, né? E é por isso que é muito interessante esse vídeo de hoje, que eu estou trazendo um conteúdo que eu gosto muito. Falar desses garotos e valorizar, né, o que vai ser o futuro da manutenção da nossa atleticanidade, do nosso galo doidismo, assim, né, dentro do nosso peito. Então, compartilhem com cada vez mais pessoas e eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo desse vídeo, que está sendo feito com muito carinho, muito profissionalismo, muita seriedade, né? E assim, sempre tentando contribuir cada vez mais com esse diálogo aqui que é muito importante. Então vamos que vamos falar de Galo e vamos falar de base. E para começar a falar dessa categoria que vem dando tantas alegrias para o torcedor atleticano desde o final de 2022 e principalmente 2023, a gente tem que começar falando sobre o técnico. O Henrique Teixeira é um técnico jovem aqui das categorias de base, né? E ele veio do Grêmio como auxiliar, né? E chegou aqui no Galo já com a missão de ser o técnico, né? De ter essa função mais específica ali, de maior importância. Vou ter que gravar de novo essa porra do caralho. E para começar falando sobre essa categoria que vem dando tantas alegrias para o torcedor atleticano, eu acho que é interessante a gente começar falando sobre o técnico. O Henrique Teixeira, ele é um técnico jovem que veio do Grêmio como auxiliar, mas que já chegou aqui com essa missão, né, de encabeçar a função de técnico ali do Sub-15 de uma maneira muito interessante. E assim, para mim ele vem sendo uma grata surpresa, né? Ele, para mim, na verdade, é o melhor técnico assim dessa safra Sub-15 que a gente tem quando a gente analisa, né, o mercado do futebol brasileiro, e um dos melhores assim da base mesmo, e eu vou explicar o porquê, né? Eu acho que ele preenche algumas lacunas muito interessantes, algumas caixinhas assim, ele sempre dá check em caixinhas importantes. Transição. É muito interessante a forma como ele utiliza os jogadores das categorias um pouco menores do Sub-15, ali, principalmente Sub-14, os jogadores que já estão se destacando ali, que ele vem trazendo, né, para o Sub-15 de uma maneira muito interessante, e também lapidando alguns jogadores que já estão ali jogando no Sub-16 e no Sub-17, né, de uma forma muito bacana, e que ele consegue lapidar de uma forma que esses jogadores cheguem bem lá, dando oportunidade, fazendo com que eles tenham tempo de jogo, com que eles cresçam tecnicamente e taticamente. Isso é muito importante.
Se a gente quer uma hierarquia futebolística, como eu disse, a gente precisa ter isso. Precisa ter uma solidez no trabalho, uma continuidade para que exista ali, né, uma característica, uma cultura dentro da base, e eu acho que ele exemplifica muito bem isso. Olhando para a parte tática, ele é realmente muito interessante, porque a gente tem um bom elenco, mas um bom elenco na mão de um técnico ruim faz com que essas peças não fluam de uma maneira interessante ali. Ele faz justamente o que tem que ser feito. Você tem bons jogadores nas suas mãos, então beleza, você vai fazer com que esses jogadores sejam potencializados. E é isso que eu acho que ele faz. Independente da forma como ele monta o time tem sempre uma missão: ser protagonista dentro do jogo. E o protagonismo se dá até para além de uma questão que é muito que é pivotante assim dentro do jogo dele, que é atacar. O Henrique, ele é um técnico ofensivo, ele é um técnico que gosta da posse de bola, é um técnico que consegue variar os golpes dentro ali das questões táticas dele, né? Consegue ter posse de bola, consegue ser reativo, consegue fazer tudo, mas sempre muito ofensivo e com esse protagonismo. Mas o protagonismo vai até um pouco além disso. Por quê? Porque ele faz com que os seus jogadores sejam superiores taticamente, refletindo na parte técnica, e por isso você consegue uma superioridade global. O time é seguro, você defende muito bem e você ataca muito bem com o Henrique Teixeira. Então, assim, é um trabalho que me enche os olhos e que a todo momento que eu puder defender e valorizar, eu vou estar aqui fazendo isso, porque é muito raro a gente ver uma superioridade tão grande quando a gente assiste aos jogos do Sub-15. E a gente enfrentou na Copa 2 de Julho, na BH Cup, no Campeonato Mineiro e em outras competições, principalmente na final e até na campanha também, adversários qualificados, adversários difíceis, e que se você perguntar para qualquer pessoa que acompanha mais de perto, ela vai te falar: o Galo foi extremamente superior. A gente jogou contra o Botafogo, a gente jogou contra o Flamengo, a gente jogou contra o Cruzeiro, todas equipes boas, bem treinadas, e o Galo não deu chance para essas equipes, justamente pela forma como esse protagonismo acontece. E é isso que a gente tem que valorizar muito sempre, porque a forma como está sendo feito é muito, muito importante e também tem um potencial gigante de melhorar cada vez mais e dar mais alegrias ainda para a nossa torcida. Então, assim, meus parabéns, Henrique Teixeira, que você consiga manter isso, e eu digo, e continuar aqui sempre, né, muito importante, continuar fazendo esse trabalho e que a gente consiga dar cada vez mais respaldo para esse treinador, porque eu acho que ele vai ser muito importante em todo esse processo, né, para fazer chegar no Sub-20 e também revelar certos jogadores para o profissional, porque o jeito como ele está fazendo é muito bom. Para você, torcedor que está me assistindo aqui agora, eu te digo, se você ainda não acompanha os jogos do Sub-15, se você não acompanhou, né, durante todo o nosso 2023, foque em tentar acompanhar a partir do ano que vem, né? Ou então assistindo alguns jogos que tem aqui no YouTube, aí você procura, que vai ter lá o Sub-15, procura a final da BH Cup, final da Copa 2 de Julho, que muito provavelmente vão aparecer ali, para vocês assistirem e se inteirarem. Porque aí a partir de 2024, quando aparecer assim, poxa, tá rolando o jogo do Sub-15, assistam. Entrem no vídeo, fiquem ali um tempo que vocês vão ver que o que eu tô falando vai ser refletido em campo. Né? Tem até uma indicação aqui, né, para o pessoal que está ali no Twitter também, e até no Instagram, porque ele também tem uma conta lá, que é seguir o Galo Comments, né? É um colega lá do Twitter, que ele tem uma cobertura interessante, diferente um pouco da minha, assim, da base. Tem muitos vídeos lá, tem muitas explicações interessantes sobre vários jogadores do Sub-15, tem análise sobre o Henrique Teixeira, então é muito interessante valorizar também o trabalho de pessoas que fazem isso com seriedade no Twitter, e o Galo Comments é um desses bons valores que a gente tem e que eu indico sem medo de errar. E agora que a gente falou, né, do técnico, eu acho bom a gente focar também no nosso elenco, né? Falar dos nossos jogadores do Sub-15, porque a gente tem valores excepcionais dentro dessa categoria. Eu vou falar de alguns aqui. E eu até tentei pegar alguns destaques, mas aí quando eu fui ver eu estava destacando o time todo. Então eu vou falar aqui os nomes, vou explicar para vocês, e aí a gente vai conversando sobre isso de uma maneira interessante.
Vou começar pelo gol, né, que é com o Samuel Trindade, um goleiro que eu vejo um potencial enorme, pegador de pênalti, decisivo, desequilibra jogos, mais um dessa safra maravilhosa que a gente está tendo aí com Matheus Mendes, Delfim, Pedro Cobra, né, diversos goleiros interessantes dentro da nossa base e que assim que eu confio muito no potencial do Samuel, gosto muito do jogador. Ele ainda tem, óbvio, né, algumas coisas a serem lapidadas ali, mas com certeza é um jogador que vai agregar muito aí no futuro para o Galo e eu gosto muito desse goleiro. Passando para a lateral direita, a gente vai falar do Bruninho, que é um lateral direito extremamente ofensivo, até porque a formação dele é mais como um ala, quase como um ponta ali também, mas que foi recuado ali para a lateral direita e que vem jogando um futebol muito bom e está em franca evolução, tanto na questão ofensiva, da forma como ele está criando as oportunidades, e principalmente na parte defensiva. Ele é um jogador que parece ter 5 pulmões dentro do peito dele ali, corre o jogo inteirinho, tá sempre fustigando ali o ponto e o atacante adversário, né? Um jogador até temperamental também, meio briguento assim e tudo, coisa boa, assim, não um jogador indisciplinado, não. Mas um jogador assim com brilho, sabe? Eu gosto disso, eu acho bacana, acho que tem que ter, e ele tem bastante personalidade para isso, inclusive vários jogadores do Sub-15 têm bastante isso também, eu gosto muito. Mas o Bruninho, eu acho que com a lapidação certa, com as oportunidades corretas, ele pode sim, né, ser um jogador que vai perdurar aqui na nossa base, ter um olhar da seleção Sub-15 sobre ele, né? Enfim, acho que ele tem futuro. Na nossa dupla de zaga tem uma coisa muito interessante, porque a gente tem bons valores no Sub-17 e no Sub-20, né? Eu gosto muito, por exemplo, da dupla Rômulo e Keder, que eu acho que são dois jogadores que vão figurar, né, no time profissional do Galo logo breve. Eu espero que o Rômulo, inclusive, ano que vem já tenha essa oportunidade, né, de ser um jogador presente ali. Mas a nossa dupla com Vitão e Xavier, eu acho que é a melhor dupla que a gente tem na nossa base, principalmente pela forma como eles se complementam. O Vitão é o capitão da equipe, né, um jogador um pouco mais posicional, que tem assim aquela liderança mesmo do capitão, aquele xerifão, né? Muito bom na bola aérea, defensiva e ofensiva. Ele até fez gol na final da Copa 2 de Julho contra o Flamengo. Um jogador muito interessante, posicionalmente ele é muito bom. Eu acho, inclusive, que o Vitão, dependendo da forma como as coisas possam trilhar ali, ele pode ser esse zagueiro moderno, né? Que o Guardiola chega e coloca o Stones ali para subir um pouco, fazer aquele 3-2-5, né? Eu acho que o Vitão tem essa capacidade, eu acho interessante a gente começar a olhar isso. É uma coisa que aconteceu inclusive com o Paulo Vitor, né, que está no nosso elenco profissional hoje, que no Boston City era zagueiro, começou a fazer essa saída de bola um pouco mais para frente, virou volante, enfim, acho que tem isso. E o Xavier é aquele zagueiro que eu acho que tem até um teto um pouco mais alto, né, que é mais versátil também, é um jogador que, se você precisar, ele consegue cobrir um pouco ali os lados do campo, é um jogador com uma saída de bola excelente, e tecnicamente ele parece ser um pouco mais apurado, assim, né? Então, assim, os dois eles se complementam de uma maneira muito interessante e que eu acho que a gente só tem a tirar benefícios disso. Dois ótimos jogadores que eu acho que a gente tem que valorizar muito sempre. Na lateral esquerda, aqui vai ser difícil para mim, porque assim, eu sou muito fã, sou suspeito para falar do Cauã Pacini. Ele é um jogador que passou, se não me engano, pelo futsal do Flamengo, aí foi para o campo do Flamengo, não foi aproveitado lá e felizmente veio para o Galo. Ainda bem que ele não foi aproveitado lá e veio para cá, porque para mim ele é o melhor lateral esquerdo da categoria Sub-15 no Brasil. Eu não entendo porque ainda ele não foi convocado para a seleção, mas para mim ele é o melhor, sem sombra de dúvidas, um lateral que eu acho que para o futuro ele vai figurar no nosso elenco principal, se mantendo aqui, sendo bem tratado, tendo uma transição profissional e com carinho mesmo que todos esses jogadores merecem ter nessa transição, fazendo tudo certinho. Eu tenho certeza que ele vai chegar lá e vai ser um substituto para o Arana futuramente, né? Eu quero muito ver um jogo do profissional com o Vitor Reis na lateral direita e Passinho na lateral esquerda, porque eu acho que ele tem um potencial imenso, ele é um jogador extremamente habilidoso, ofensivo, consegue jogar de ala, consegue se bobear até jogar de ponta. Defensivamente ele vem crescendo cada vez mais. É um coringa ali em toda aquela parte, né, da lateral esquerda. Cria por dentro, vai na linha de fundo, faz gols, pisa na área. Assim, sem brincadeira, pessoal, é um lateral esquerdo completo. Eu não tenho medo aqui de ficar supervalorizando nossos jogadores porque eles entregam em campo. Então, assim,
é isso, eu gosto muito desse jogador e eu acho que o Pacini vai dar muitas alegrias pra gente, né, com o passar do tempo. Falando agora ali da volância, né, eu vou falar do Peu e do Índio. O Peu é o nosso camisa 5, um pouco mais destruidor, né, mas que vem melhorando sempre, né, vem evoluindo e crescendo em diversos aspectos ali do jogo dele, não sendo apenas um destrutor, mas chegando na área também como elemento surpresa. E é um jogador que eu acho que vai ter uma lapidação dentro dele, que eu acho que vai ser muito interessante, que ele vai conseguir se tornar um camisa 5 muito moderno, vai ser um camisa 5 interessante pra gente, e eu boto muita fé nele nesse processo. O nosso camisa 8 é o Índio, o Handel, né? Ele já está na seleção brasileira, ele é titular da seleção brasileira. Um jogador assim que eu coloco uma fé enorme, assim, um camisa 8 moderno, da forma como a gente sempre gosta de ver, assim, esguio alto, assim, né, forte, tudo, consegue ter os duelos ali e que chega muito na área, aquela passada larga, quase que elegante ali, sempre chegando muito, tendo muita força de marcação, sendo elemento surpresa, criando. Então, assim, ele consegue ser o 8,5 mesmo, né, aquele 8 que tenha chegado e tudo mais e que não perde a marcação. É um dos jogadores mais interessantes que a gente tem aí dentro do nosso ciclo de renovação e eu gosto muito mesmo do Índio. Um jogador que, assim, que eu acho que a gente, num futuro próximo, a gente vai conseguir ver no elenco principal e a gente vai olhar e falar, poxa, de onde que esse menino saiu? Para quem não acompanha, porque para quem acompanha a gente não vai ser surpreendido com nada. O nosso camisa 10 é o Guti, né? Um jogador que eu coloco muita fé, que fez um final de temporada excelente. O Guti é um jogador, é um camisa 10 assim, muito criativo, que consegue criar também um pouco pelos lados. Existe até uma semelhança física ali com o Izep um pouco assim, só que dentro das características o Guti é um pouco mais armador que o Izep, que é um pouco mais driblador, né, e tudo, costura, faz os negócios. Mas dentro do estilo do Guti, ele é um 10 assim que eu boto muita fé. Eu acho que ele vai conseguir despontar pra gente no futuro. Também está na seleção brasileira, também é convocado com frequência, justamente, né? Ainda não é titular como um Handel, mas eu acho que é questão de tempo, porque ele realmente é um 10 muito interessante, muito capaz, e eu realmente acho que o Guti tem um futuro brilhante aí pela frente. Falando agora sobre os jogadores que são um pouco mais abertos, né? O Acef, que também está na seleção brasileira, nessa trinca Handel, Guti e Acef, foi convocado, né, nas últimas convocações da seleção brasileira, mas infelizmente o Acef se lesionou agora nesse final de ano, deve voltar ano que vem, mas o Acef é um jogador de uma capacidade absurda. O Acef é um ponta muito criativo. Eu vejo ele menos como aquele pontinha driblador e tudo mais, que é o caso do Mosquito, que é o jogador que fica do outro lado, mas o Acef, ele consegue ter algumas valências ofensivas dentro do jogo dele que, assim, que faz com que a gente olhe e fale, poxa, esse cara, ele tem futuro. Ele tem um jeito ali de sempre ir para cima, de driblar, de contribuir na bola parada, de, enfim, de estar participando de todos os momentos ofensivos ali do jogo, tem uma recomposição defensiva interessante, mas, assim, lá na frente ele é sempre muito perigoso. E juntando com o Mosquito, que é um jogador assim que eu coloco o Mosquito como um jogador chato. O Mosquito é chato dentro do temperamento dele, é chato dentro do jogo, assim, deve ser uma coisa impressionante você ficar julgando como um jogador como ele, que não cansa, que está sempre numa correria danada ali, tá sempre driblando, e ele consegue ter esse jogo dele de uma maneira muito interessante. Por exemplo, ele pega a bola e já está indo para cima do adversário, ele não pensa assim, tipo, ah não, vou segurar a bola aqui e vou tocar de lado. Não, é um jogador que parece que quando ele está olhando pro gol, ele vai igual um touro, parecendo que está vendo uma bandeira vermelha, e lá vai ele, e dribla, e vai para cima, e aí na hora de fazer a pressão em cima ali, né, fazer uma pressão na defesa, ele tá ali em cima fustigando o zagueiro e tudo mais, e se dá uma entrada nele, se começa a encher o saco dele, aí que ele dribla mais. Então, assim, gosto muito da personalidade desse garoto e acho que ele também, fazendo essa dupla de pontas ali com a Acef, ele tem muito a crescer. E é um jogador que eu gosto bastante também, tem suas questões ali ainda a aprimorar e tudo, mas dentro do que ele entrega já é excelente e é muito divertido assistir o Mosquito jogar, assim como é muito bom ver essa dupla com a Acef, cada um de uma ponta ali fazendo um salseiro danado para cima da zaga adversária. E vamos terminar falando nessa
escalação, com o Jota, nosso camisa 9, nosso grande artilheiro, que assim como o Pacini já deveria estar sendo convocado para a seleção de base, mas infelizmente ainda não chegou essa chance, mas vai chegar com certeza porque ele merece muito. É o artilheirão, o jogador alto que consegue fazer muitas questões do jogo ali de maneira diferente, faz o pivô, tem a movimentação, tem um drible curto, é extremamente inteligente, tem o faro de gol, né, e tudo. Tá sempre muito bem posicionado para receber a bola, faz gol de bola aérea, faz gol de fora da área, faz aquele gol na pequena área que é só dar um toquinho, enfim. O Jota, para mim, é o pacote completo do artilheiro, né? E assim, é aquela questão. Se você vê que dentro do Sub-15 o Galo fez gol, muito provavelmente é gol do Jota. Então, assim, ele tá sempre ali, é um artilheirão, teve uma temporada maravilhosa, magnífica no nosso Sub-15 em 2023 e creio que no ano que vem ele vai ter oportunidades no Sub-17, já até o levaria para a Copinha, para falar bem a verdade, assim, né, como uma opção ali. Mas assim, é um artilheirão, é um camisa 9 do jeito que a torcida do Galo gosta, matador, tá sempre ali, tem o faro de gol, tem muita personalidade. Então assim, acho que é um jogador que no curto e médio prazo a gente vai conseguir ver, assim, tendo muito destaque na base, muita gente pedindo, pô, vamos colocar esse menino no profissional e tudo mais, porque ele já merece essa chance, enfim. Eu mesmo já faço isso normalmente porque eu não tenho nenhum apreço pela sanidade. Eu gosto da magia, eu quero ver esses meninos jogando logo no profissional, enfim. Atleticano é isso mesmo, vocês também são e vocês sabem como é que são as coisas. Mas ele tem um potencial muito grande e eu confio muito em entregar nossa camisa 9 para ele no futuro próximo, porque é um baita artilheiro e eu gosto muito do Jota. E por fim eu vou fazer uma menção honrosa a um menino que acabou de chegar no Sub-15, que é o João Gabriel, o apelido dele é Veneno, um jogador que eu acho que vai surpreender muita gente por aí, e acho que já vem surpreendendo a mim e alguns outros jogadores da torcida, outros torcedores, né, na nossa torcida. E assim, com 14 anos ele chegou no Sub-15 e muito provavelmente logo breve vai se tornar um titular, porque ele tem muita capacidade. Ele é diferenciado, guardem esse nome, João Gabriel Veneno. É um jogador muito incisivo, muito ofensivo, que sempre está mirando ali no ataque, um jogador de extrema inteligência, muito interessante, consegue jogar pelas pontas, consegue jogar até como 10, como segundo atacante por ali também, e assim, ele é muito bom, pessoal, ele é muito bom, e eu acho que a gente tem que ter os olhos abertos para eles, enfim, acho que fazendo todo esse panorama do que é o nosso Sub-15, eu acho que vocês já conseguem ficar informados e assim, valorizando cada peça desse trabalho, né? Assim como a gente tem que valorizar a comissão como um todo, que está ali do Henrique Teixeira, valorizar o trabalho da Damiani, valorizar quem está trabalhando nas categorias de base, porque é um trabalho conjunto, né? Aqui eu citei alguns, mas é todo um trabalho conjunto que está mirando no sucesso muito grande, que é muito interessante a gente valorizar muito o trabalho desse pessoal. E assim a gente chega no final do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a nossa categoria Sub-15, sobre o trabalho do Henrique Teixeira e também sobre esses novos jogadores que a gente tem no nosso elenco, né, esse elenco redondinho e sensacional que a gente tem ali, com alguns outros bons valores vindos do banco de reserva, do Sub-14 que estão subindo também, enfim, jogadores que realmente eu acho que vão dar certo e que vão dar alegrias para a nossa torcida no ano que vem. E assim, espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo, de mais esse episódio, né, falando sobre a nossa categoria de base. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês e falando sobre categoria de base, poxa, melhor ainda. Então, se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like de vocês aqui, deixem nos comentários também, compartilhem com o maior número possível de torcedores atleticanos que vocês acham que podem se beneficiar, né, dessas informações que a gente trouxe aqui, de todo o trabalho que foi feito dentro desse vídeo. E se vocês ainda não seguem o canal Bica Galo nas redes sociais, eu peço para que vocês sigam, porque tem sempre muito conteúdo bom lá. E se vocês ainda não seguem o Vingança Alvinegra no Twitter, é só ir no 1908 Vingança, porque lá a gente vai estar sempre aberto a conversar muito sobre futebol, sobre todas as coisas importantes relacionadas ao Galo. Eu agradeço muito a companhia de vocês, né, nesse sábado. E no episódio que vem eu vou fazer meio que um balanço da temporada do Galo em 2023, né, do nosso elenco principal e tudo mais. E acho que vai ser um tipo de conversa bacana que a gente vai ter aqui,
né, poder destrinchar tudo, fechar o ano de uma maneira muito interessante e tocar o barco, né? Porque é isso que a gente quer, é isso que a gente quer mirar já em 2024, com conquistas, né, com futebol bom, interessante, que seja condizente com o que a gente espera do time. E também, né, focando em contratações, que eu acho que pode ser muito interessante para a gente, não reformular o elenco, mas ter algumas contratações pontuais para melhorar o que a gente já tem e evoluir esse trabalho. De toda forma, agradeço muito a audiência de vocês, espero que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana como um todo, descansem bastante. E é isso, pessoal, um forte abraço para vocês. Agora não vai ter mais jogo do Galo para a gente poder passar raiva junto, mas assim, vamos que vamos esperando a próxima temporada com o coração cheio de coisas boas, né? Aproveitar que a reta final do ano tá chegando aí, a gente é pego por esse espírito natalino e tudo mais, né? Então vamos realmente esperar coisas boas pro ano que vem, que eu espero que elas realmente aconteçam. Então, um forte abraço para vocês, fiquem bem e é isso. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.